João, capítulo 11. Há uma presença do Espírito Santo. Versículo de número 4. Nos diz a palavra de Deus: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Somente até que os irmãos assentem, dando glória a Deus e aleluia. Muito obrigado, meu. A palavra de Deus, meus irmãos, nos fala algo em poucas palavras. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que o Espírito Santo me revela. A Bíblia diz sobre esta amizade que havia da família destes 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus os amava. Jesus tinha uma consideração muito grande por esta família, um carinho e uma aproximação dessa família. A Bíblia diz que, em certo momento, Lázaro ele veio a ficar doente, adoeceu, e as suas irmãs então rapidamente, prontamente pediram para que alguém encontrasse Jesus e avisasse Jesus que o seu irmão estava enfermo, que Lázaro estava enfermo. Diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus recebeu essa notícia, quando Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, a Bíblia diz que Jesus, ele fala, o versículo que nós lemos, dizendo: esta enfermidade não é para a morte, mas sim para que eu venha a ser glorificado, que o Filho de Deus venha a ser glorificado através dessa situação. Quando Jesus menciona isso, os discípulos começam então a conversar e a dialogar com Jesus, dizendo: Jesus, se o Senhor ir até a cidade de Betânia, existem muitas pessoas lá que querem nos matar, querem matar o Senhor e nos matar também. Então não é bom que vá agora em Betânia, não é bom que a gente retorne agora para lá, porque era muito próximo de Jerusalém. Diz a Bíblia então que Jesus ele começa a conversar com seus discípulos e a dizer para eles: pode ficar tranquilo, porque Lázaro ele está dormindo. Lázaro dorme. E um dos discípulos falou: Senhor, se ele dorme, para que nós vamos ir lá então se ele está dormindo? É só ele despertar, se acordar. Aí Jesus abre bem a visão dele e diz: não, eu estou falando de um sono, estou falando de morte. Lázaro está morto, Lázaro vai morrer. Só que o interessante, Jesus falou tudo isso antes de acontecer. A Bíblia diz que quando a notícia chegou até ele, a notícia era que Lázaro estava enfermo. E Jesus falou: essa enfermidade é para a glória de Deus. Jesus já sabia o que iria acontecer. A história diz que Jesus ficou mais 2 dias ainda no lugar onde ele estava e não foi atender o chamado de Marta e Maria. Nos diz a história, meus irmãos, que depois de 4 dias que Lázaro já estava morto, Jesus então chega na cidade de Betânia. Lembre-se, 4 dias ele já estava morto. E Jesus entrou então na cidade de Betânia. Olhando isso, parece que Jesus se atrasou. Olhando a palavra de Deus, parece que Jesus chegou fora do tempo. A Bíblia nos mostra quando Jesus entra na cidade, a primeira coisa que Marta faz quando se encontra com Jesus
ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Vamos voltar um pouco nessa história para que você possa entender. Jesus, ele estava no controle daquela situação. Jesus já sabia o que iria acontecer, que Lázaro iria morrer e que Lázaro iria ressuscitar. Desde o primeiro momento em que ele recebeu a notícia, Jesus já sabia. Quando informaram da enfermidade, ele disse: essa enfermidade é para que Deus venha ser glorificado. Ele já sabia. Ele estava no controle daquela situação. Se Jesus atendesse o pedido de Marta, se Jesus atendesse o pedido de Maria, quando chegaram a ele e falaram: mestre, Lázaro está enfermo, e as irmãs mandaram te chamar, que o senhor fosse lá e ore por ele. Se Jesus tivesse atendido e tivesse com eles e orasse pelo Lázaro, o que ia acontecer? A enfermidade de Lázaro ia ser curado. Certamente ia ser curado. E a cura de Lázaro, quem sabe, não iria glorificar o nome de Deus. O povo estava acostumado a ver Jesus curar. O povo estava acostumado a ver Jesus fazer o paralítico andar, ver ali o mudo falar, o cego enxergar. Mas o povo não estava muito acostumado em ver morto ressuscitar. Segundo a Bíblia Sagrada, Lázaro foi o terceiro morto que Jesus ressuscitou. Segundo a história nos mostra, o primeiro morto que Jesus ressuscitou foi a filha de Jairo. O segundo foi lá da viúva que Jesus ressuscitou. E agora o terceiro é Lázaro. Ou seja, o povo não estava muito acostumado a ver morto ressuscitar, mas o povo estava acostumado a ver Jesus curar muitos enfermos, muitas pessoas doentes. Então, se Jesus fosse no momento em que as irmãs chamaram ele e curasse Lázaro, quem sabe nem todo o povo ia dar glória a Deus, aleluia. Jesus estava no controle daquela situação, e Jesus falou para os seus discípulos: nós não vamos ir agora, nós não vamos ir nesse exato momento, porque o nome de Deus vai ser glorificado. Ou seja, Deus estava esperando, ou Jesus estava esperando, que Lázaro realmente viesse a morrer. Aleluia. Os irmãos vão entender mais para frente. A Bíblia diz que quando Lázaro morre, 4 dias Marta e Maria ficaram ali de luto. 4 dias Marta e Maria ficaram lamentando pela morte do seu irmão. Agora eu fico pensando, meus irmãos, no luto que Marta e Maria estavam esses 4 dias. O que será que elas conversaram entre elas? Penso eu, por elas serem como nós também. Certamente na sua conversa elas falavam: Jesus não veio, Jesus não atendeu nosso pedido, o nosso irmão está morto, o nosso irmão já está lá, já faz 4 dias que ele está lá morto, e Jesus não atendeu o nosso pedido. Estavam de luto. Jesus, quem sabe uma delas até pode ter que falou: Jesus não nos amava tanto assim, porque se ele verdadeiramente nos amasse, ele teria atendido o nosso pedido e teria vindo à cidade de Betânia e orado pelo nosso irmão. Mas ele não veio, ele não orou, e ele permitiu que o nosso irmão viesse a morrer. Agora, eu imagino aqueles 4 dias de luto, 4 dias de lamentação, 4 dias, quem sabe, de reclamações, quem sabe 4 dias de murmurações contra o próprio Jesus. E a Bíblia faz nós entender isso. Quando Jesus chega na cidade de Betânia, se elas estivessem esperando Jesus, que Jesus ia operar um milagre, se elas estivessem esperando Jesus, que Jesus ia resolver o problema, quando Jesus chega na cidade de Betânia, quem sabe a recepção seria diferente. Quem sabe elas iriam fazer uma festa, dizer: Jesus chegou para resolver o nosso problema, Jesus está na cidade de Betânia para resolver o problema que nós estamos. Mas não foi dessa forma. Elas foram correndo até Jesus. Primeiro Marta foi correndo até Jesus, e o que ela fez quando ela chegou diante de Jesus? Ela cobrou Jesus. Ela disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. O que Marta estava fazendo? Ela estava cobrando Jesus.
falar para o Senhor que Lázaro estava doente, o Senhor não atendeu nosso pedido por sua culpa, Jesus. Ele está morto, porque tu pode curar os enfermos, tu pode curar qualquer enfermidade, mas o Senhor não veio, por isso nosso irmão morreu, por isso ele está morto. Jesus, ele começa a conversar com Marta, dizendo: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Eu sou, Marta, a ressurreição. Eu tenho poder, Marta, para resolver esse problema. A Bíblia nos leva a entender, irmãos, que Marta não entendeu o que Jesus estava falando. E ela disse: eu sei, Senhor, que nos últimos dias os mortos vão ressuscitar, mas o Senhor se atrasou. O Senhor não veio no momento em que nós nos chamamos. Aleluia. De alguma forma alguém avisa Maria. Diz a Bíblia que Marta sai dali e avisa Maria: Jesus está aqui na cidade. E biblicamente se entende que Maria era mais quebrantada. Maria é aquela que lavou os pés de Jesus, secou os cabelos, lavou com perfume e secou os cabelos. Maria é aquela que, enquanto Marta estava trabalhando, ela estava do lado de Jesus ouvindo as palavras. Então se entende, pastor Samuel, que Maria ela era mais quebrantada, que Maria ela era mais voltada para Jesus. Mas mesmo Maria, quando ela ficou sabendo que Jesus estava em Betânia, a Bíblia diz que ela levantou quieta, aleluia, e foi até Jesus sem chamar atenção. Mas quando ela chegou até Jesus, ela não fez festa também. Se ela estivesse esperando Jesus para resolver o seu problema, quem sabe quando ela visse Jesus de longe, ela já iria gritar: Jesus, que bom que você veio! Jesus, que bom que o Senhor chegou na cidade e o Senhor vai resolver esse problema agora. Eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor tem todo o poder. Mas não foi assim. Maria, quando chegou diante de Jesus, ela se curvou diante de Jesus, mas ela fez a mesma coisa, cobrou Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse vindo a tempo, o meu irmão estaria vivo. Aleluia. E a Bíblia diz que Maria começou a chorar. E quando Maria começou a chorar, a Bíblia diz que os judeus que ali estavam também começaram a chorar. E Jesus vendo todo aquele povo chorando, diz a Bíblia que Jesus também chorou. Chorou junto com eles. E quando Jesus chora, Jesus pergunta para Maria: aonde está Lázaro? Aonde ele está? E quem sabe agora imagino elas dizendo, sabe, uma para outra, Maria falando para Marta: Marta, ele quer saber onde está o Lázaro, vamos levar aonde está o corpo dele. Chegaram até o sepulcro. Segundo a história, o sepulcro era na caverna, uma pedra que tampava o sepulcro. Chegaram diante daquela caverna, aleluia, mas Marta e Maria não sabiam o que estava para acontecer. Marta e Maria não sabiam o porquê que ele foi até o sepulcro, para que ele quer ir no sepulcro, o que ele quer fazer no sepulcro. Tanto é que Jesus, olhando para o sepulcro, Jesus falou: retirem a pedra. E quando Jesus pediu para retirar a pedra, a própria pessoa, a própria Marta que estava reclamando que Jesus não veio a tempo, ela disse: Senhor, não dá para mover a pedra, não dá para mexer nessa pedra, porque já cheira mal. Se a gente mover essa pedra, o cheiro vai exalar, o cheiro vai tomar conta de onde nós estamos, porque já cheira mal. Isso nos leva a entender, pastor Samuel, que ela não estava acreditando em hipótese alguma o que Jesus estava prestes a fazer. Maria também não estava entendendo nada o porquê que Jesus estava mandando retirar a pedra. Mas eu volto lá para o versículo de número 4 do capítulo 11. Jesus estava no controle daquela situação. Jesus sabia o que iria acontecer. Jesus sabia o que estava prestes a fazer. Jesus sabia do grande milagre que Deus iria operar. Mas aquelas duas moças estavam em luto. O que eu quero pregar aqui nesta noite, em poucas palavras: a igreja, ela se encontra exatamente como Marta e como Maria. A igreja está em luto, a igreja está chorando pelo morto, a igreja está chorando pelo defunto, sem entender o que Deus realmente está prestes a fazer, sem entender realmente o grande milagre que Deus está para operar. A tendência do ser humano é
Mas quando eu peço, o ser humano, ele tem as coisas para ontem. Mas eu repito para que você possa guardar o que foi pregado neste culto: Deus está no controle de toda a situação. Deus está no controle da tua situação. Deus está no controle dessa luta que você está passando. Não vai ser do teu jeito e não vai ser na tua hora, mas vai ser o jeito de Deus e na hora de Deus que Ele vai operar um milagre. O que você precisa crer, o que você precisa acreditar é que Ele vai chegar na tua cidade. E quando Ele chegar na tua cidade, quando Ele chegar na tua Betânia, quando Ele chegar diante do teu morto, da tua luta, que está perdido, morto é causa perdida, morto não se tem esperança. Quem sabe a tua luta não tem esperança, quem sabe a tua causa você já disse que é perdida, já está enterrada. Mas quando Jesus chegar na tua Betânia, quando Jesus chegar na tua cidade, não tenta cobrar Ele e dizer: o Senhor demorou. Não faça isso. Mas quando você vê Ele chegando lá, já começa a glorificar, a exaltar Ele, porque quando Jesus chega em Betânia, Ele chega para ressuscitar o morto. Agora eu imagino aquelas duas moças em 4 dias de luto, 4 dias reclamando do que estava acontecendo, 4 dias reclamando que Jesus havia se atrasado para estar ali atendendo o seu pedido. Aleluia. Quando eu li isso, meus irmãos, Deus falou ao meu espírito: a igreja está nesse exato momento como Marta e Maria. Vem comigo. Jesus já falou para nós, revelou para nós, assim como Ele revelou para os discípulos, dizendo: esta morte, isso que aconteceu com Lázaro, é para que o nome de Deus, para que o nome do Filho de Deus seja glorificado. Jesus revelou antes o que estava para acontecer, mas eles não entenderam a revelação e mesmo assim quiseram cobrar Jesus, as irmãs cobrando Ele do seu atraso. A igreja não é diferente nos dias de hoje. Jesus já falou, dizendo para nós: eu vou subir ao Pai, mas eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A Bíblia não menciona, meus irmãos, um céu bonito, um céu que muita gente fala, dizendo: eu quero ir para o céu, eu quero conhecer o céu. O que a Bíblia fala, pastor Zé, se a gente prestar atenção, é o que Jesus falou: vocês vão estar aonde eu estiver também. O que deixa o céu bonito é saber que Jesus está lá. O que deixa o lugar bonito onde nós vamos morar é saber que Jesus está lá. Jesus disse: eu vou vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para mim não importa se é rua de ouro, para mim não importa se os muros são de jaspe. O que importa é saber que Jesus está lá, é saber que Deus está lá, e é lá que nós vamos morar, e é lá que você vai estar juntamente com o Senhor, na sua glória, na sua eternidade. Jesus já nos avisou que vai vir nos buscar. Jesus já avisou a igreja que vai arrebatar e vai tirar da terra. Jesus até chegou a falar, dizendo: vai todo o choro vai terminar, lá não vai ter lágrima, lá não vai ter ninguém chorando, lá vai ser alegria, lá vai ser glória, lá vai ser gozo, porque a glória do meu Pai habita lá, o meu Pai está lá, eu vou estar lá, o Espírito Santo vai estar lá. É um lugar de festa, é um lugar de gozo, é um lugar de alegria. Jesus já estava falando, vamos voltar lá para a história de Maria e Marta. Era como se Jesus estivesse falando: vocês vão passar por tribulação,
sepulcro. A Bíblia diz que quando Jesus gritou na porta do sepulcro, chamou pelo nome dele: Lázaro, vem para fora. A Bíblia diz que no mesmo momento Lázaro ele levanta e sai caminhando para a rua, vem para fora. Aqui eu acredito que o mau cheiro já saiu também. Aqui eu acredito que o Lázaro agora vem se encontrar com as suas irmãs, e aquela alegria das irmãs de ver o seu irmão agora ressuscitado, certamente era algo tão grande que elas não lembravam mais da sua dor, que elas não lembravam mais do seu sofrimento, que elas não lembravam mais dos 4 dias de luto, pela alegria de ver o seu irmão ressuscitado. Assim vai ser a igreja quando chegar no céu. Você não vai lembrar mais da sua dor na terra, você não vai lembrar mais do seu luto na terra, você não vai lembrar do seu sofrimento na terra, você não vai lembrar mais da doença que você sofreu na terra. Tamanha alegria de ver a tua vitória, tamanha alegria de ver aquele que estava morto, mas agora ressuscitou, tamanha alegria de ver aquele que vai dizer: vinde benditos do meu Pai, e possuir a terra por herança. A igreja no céu, a igreja arrebatada. Eu estou pregando para crente que vai morar no céu, estou pregando para uma igreja que vai morar na eternidade com Deus, e por isso eu quero te dizer: te alegra nessa noite em nome de Jesus. Te coloca de pé nesse momento. 4 dias, os irmãos músicos me ajudam aqui, de luto. 4 dias reclamando, 4 dias ali cabisbaixo, lutando, devido à luta, devido ao problema. O certo é, pastor José Ávila, que nós precisamos crer. Jesus falou para Marta e disse assim: Marta, se tu creres, Marta, tu vai ver a glória de Deus. O certo é que esses 4 dias de luto, que representa a aflição da igreja está na terra, porque se a igreja, preste atenção para você entender, se a igreja realmente acreditasse no arrebatamento, se a igreja realmente, verdadeiramente acreditasse que logo Jesus está voltando, a igreja não ia andar triste, a igreja não ia andar lamentando, chorando pelos cantos, a igreja não estaria andando desanimada para vir para o culto, desanimada para vir para a igreja, a igreja não estaria num ponto que não consegue orar, que não consegue mais ficar na presença de Deus. Não. Se a igreja verdadeiramente acreditasse que Jesus está voltando, aleluia, você ia largar muitas coisas, e começar por isso, muitas coisas aqui na terra, para ter mais tempo para Deus, para ter mais tempo para fazer a obra de Deus, para ter mais tempo de falar do amor de Deus para o teu vizinho, para ter mais tempo de falar do amor de Deus para a tua colega lá da aula, de mais tempo para falar do amor de Deus para o teu colega no trabalho. Mas por que a igreja não prega mais? Por que a igreja não fala para o vizinho? Por que a igreja não fala para o colega de trabalho sobre a vida de Jesus? Porque nem a igreja acredita. Está em luto porque morreu, está em luto porque não veio no tempo que queria. Desde a Bíblia Sagrada você vai ver, Pedro falou isso, que desde aquele tempo já havia um grupo de pessoas reclamando e dizendo: mas há um tempo já vocês estão falando que Jesus vai voltar e ele não volta nunca. Pois antes de eu nascer, havia uma geração que já pregava que Jesus estava voltando. Antes dessa geração, havia outra geração que já pregava que Jesus estava voltando. Assim foi, meus irmãos. Eu estava vendo lá no ano de 1903 a cidade de Porto Alegre, como era a cidade de Porto Alegre. E eu fiquei olhando aquelas pessoas chegando, imaginando aquelas pessoas chegando nos navios, no porto, desembarcando. Muitos portugueses descendo ali aqui em Porto Alegre, e eu fiquei pensando, desde lá havia os crentes, desde lá a sua mãe, o seu pai falaram para você que Jesus está voltando, e o pai do seu pai, a mãe da sua mãe
aconteceu no tempo que queria, não aconteceu no momento que queria. Eu me lembro, no ano de 2000, havia uma escrita de um homem vidente, esqueci o nome dele agora, Tardanos aquele. Havia uma escrita dele, que não fechava o olho aqui e escrevia, por demônio. E ele escreveu: 1000 anos passarão, mas 2000 anos não vão de passar. E isso entrou dentro da igreja. O senhor lembra disso, pastor Samuel? Entrou dentro da igreja. E os irmãos começaram, sem sabedoria alguma, começaram a pregar no púlpito. A Bíblia diz, irmãos, que 1000 anos passarão e 2000 anos não vão de passar. E o povo começou a acreditar naquilo ali, começou a se espalhar. E eu estava na vigília de 1999 para 2000, acho que o senhor estava também, lá na Bíblia Gonçalves. Eu me lembro do dia da virada, de 99 para 2000. Foi a vigília do terror. Os irmãos entrando, irmão, eu nunca tinha visto a igreja tão cheia como naquele dia da vigília. A igreja estava superlotada, não havia mais espaço. Os crentes na porta estão tentando de licença para passar, para chegar. E eu me lembro que eu cheguei e fui entrando, fui lá no meio da juventude, e havia um irmão que estava de joelho. Eu ia dobrar o jeito do lado dele, uma cadeira vazia, só que eu não conseguia passar, e eu cutuquei ele, bati no ombro dele para pedir licença para eu poder passar. Quando eu bati no ombro dele, aquele irmão tomou um susto. A igreja estava assustada, porque eles acreditavam que na virada Jesus ia voltar. Eles acreditavam que na virada de 99 para 2000 Jesus ia voltar para buscar a igreja. Aleluia. Pois bem, a igreja continua na terra e Jesus não voltou. Pois bem, Jesus não veio no tempo que o homem achou que havia. Até hoje tentam profetizar sobre a vida de Jesus. Até hoje tem gente tentando acertar sobre a vida de Jesus, mas a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora em que o Filho do Homem, em que Jesus vai voltar nestes ares e vai buscar a igreja. Ninguém sabe esse dia, ninguém sabe esta hora, e por causa disso muitos estão em luto, chorando, lamentando. Aleluia. Vamos trazer para os dias de hoje. Se Marta e Maria acreditassem que Jesus, quando chegasse em Betânia, ia resolver o problema, elas não iam ficar 4 dias de luto. Elas iam ficar 4 dias na esperança, dizendo uma para a outra: Maria, fica calma, o nosso irmão está morto, mas daqui a pouco Jesus vai chegar.